Ninguém melhor do que a igreja para interpretar as Sagradas Escrituras, até porque a igreja é o corpo do Senhor. A multiforme sabedoria de Deus ela é manifestada pela igreja, e não por pseudos eruditos, pseudos intelectuais, pseudos pastores ou pseudos teólogos, que surgem no meio da cristandade, atraindo pessoas para si, a fim de ressignificar porções das Escrituras que já são muito bem entendidas pela igreja. A igreja, ninguém melhor do que a igreja para lidar com a Sagrada Escritura, ninguém melhor do que a igreja para entender a palavra de Deus, porque a igreja ela é o organismo vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Ela é o corpo do Senhor, como bem diz as Santas Escrituras. Nós temos a mente do Senhor, a igreja ela tem a mente do Senhor, o Espírito Santo ilumina a igreja para que a mesma venha a entender e manejar bem a sua palavra, que é a palavra da verdade. Então, quando surge alguém no meio da cristandade, no meio do povo de Deus, reclamando para si o direito de ressignificar as Escrituras, isso deve ser descartado por nós outros, porque a igreja, a tradição da igreja, a forma como os textos são interpretados pela igreja, e eu, quando eu me refiro à igreja, não me refiro necessariamente à igreja institucional, mas à igreja orgânica, a igreja viva, invisível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, composta por todos os santos, por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, essa igreja, ela sabe muito bem lidar com a mensagem de Deus. Então é a igreja do Senhor que tem autoridade para dizer o que as Escrituras, elas querem nos comunicar. E não pseudos intelectuais e eruditos, que muitas das vezes vão ao texto bíblico para ressignificá-lo, para distorcer aquilo que o Senhor de forma clara e inconfundível nos comunicou. Eu fico pasmo com o que eu vejo hoje no cenário evangélico, onde muitos passam a dar mais ênfase à palavra de um pseudo-teólogo, pseudo-intelectual erudito, do que um significado já dado pela igreja ao longo das eras e tradições. Como a igreja ela vem entendendo essa passagem das Escrituras? Em sua tradição, era após era, geração após geração. Como é que a igreja ela entende porções das Escrituras? Muitas das vezes de difícil interpretação. Porque eu sujo agora e quero ressignificar isso, mudar o sentido. E dizer que a minha interpretação ela tem mais valor do que a interpretação da igreja, da noiva de Cristo, do corpo do Senhor, daqueles que possuem a mente de Cristo. Então eu preciso considerar isso. A igreja ela recebe do Espírito Santo a graça, a iluminação para entender a palavra de Deus. Portanto, quando se busca compreender o texto bíblico, é necessário darmos ouvidos à voz da igreja, porque a igreja, a voz da igreja, manifesta a sabedoria do Espírito. Até porque Deus, ele confiou à sua igreja a sua mensagem. Paulo ele fala, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação é a mensagem capaz de reconciliar o mundo, o homem, a Deus. Então, quem tem essa mensagem? Quem recebeu de Deus essa mensagem? Ninguém, a não ser a igreja. É com a igreja. É a igreja. Se a igreja recebe uma mensagem, então a igreja ela entende também essa mensagem. Porque Deus daria uma mensagem se Deus também não te desse a capacidade de compreender a sua mensagem. Para resumir então, a igreja ela possui uma mensagem. Segundo, a igreja ela entendeu essa mensagem. E terceiro, a igreja é a única instituição na Terra que tem autoridade para transmitir essa mensagem, que ela recebeu, entendeu e agora tem a capacidade de compartilhar.